acontecer imprevistos. Muitas vezes não será possível estarmos num discipulado, estarmos numa reunião com a igreja, que seja uma vigília, que seja um bate-papo ou um evento. Vai acontecer imprevistos. Mas a pergunta que eu quero fazer para você e que eu faço para mim: eu tenho dado o meu melhor? Eu tenho me esforçado para de fato aproveitar os banquetes que Deus tem dado? Um dos grandes banquetes que nós temos como cristão é, de fato, estarmos unidos. Como é bom estar unido, como é gostoso estar reunido como igreja. E nós temos que aproveitar os momentos. O chegar no horário do culto, irmãos, é muito sério. Eu fiquei muito triste hoje, porque eu acho que a gente tem deixado de valorizar aquilo que nós devemos valorizar, que é estarmos unidos como igreja. O culto é 10h30, não sei se vocês lembram. Nós precisamos ser zelosos. Vai acontecer imprevisto? Vai, mas por favor, igreja, vamos assumir o compromisso de estarmos unidos. Às vezes 10 minutos que você chega antes para conversar com Deus, para levar esse irmão a ficar bem com Deus. Às vezes você chega um pouco desanimado, um pequeno convívio, você vai ter um irmão mais para orar por você, uma irmã mais para orar por você, porque você vai ter tempo para falar com Deus do seu coração. Então precisamos ser zelosos com o que Deus tem nos dado, e Ele tem nos dado muito. Amém. Muito. Deus tem sido muito generoso conosco. Gostaria de fazer uma oração, vamos entrar na palavra de Deus. Santo Deus, querido e amado Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela fidelidade do Senhor. Pai, eu pessoalmente me peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelas coisas que gostaria de fazer e não consigo, por não ter conhecimento, ou não ter a dependência que eu deveria ter do Senhor. Peço que o Senhor nos dê, Pai, o conhecimento do Senhor, conhecimento, Pai, suficiente para termos paz em nossos corações e em nossos relacionamentos. Peço ao Senhor a coragem que nós precisamos para enfrentar, Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, buscar no Senhor, Pai, a orientação. Pedimos ao Senhor a humildade para que quando o Senhor falar conosco, possamos, Pai, nos aquebrantar e buscar no Senhor a força que nós necessitamos para viver uma vida que Te agrade. Pai, obrigado por cada família aqui representada, por cada um, Pai, que se esforçou para estar aqui. Que o Senhor coloque em seus corações, no meu coração, de fato a alegria de pertencer ao Teu povo, de ter sido escolhido pelo Senhor. Peço que os Teus anjos, Pai, também acampem ao redor daqueles que não puderam vir hoje, que eles estejam, Pai, em paz, que eles estejam felizes, alegres com o Senhor, que eles estejam, Pai, sentindo um desejo enorme de estar aqui. Infelizmente as possibilidades às vezes não permitem, mas que o desejo deles, Pai, seja estar unido como igreja, prestando culto de adoração ao Senhor. O Senhor procura aqui na terra aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e que o Senhor encontre em nós, Pai, esses adjetivos, que essas qualidades sejam tão claras para nós diante dos olhos do Senhor. Fale aos nossos corações, use a minha vida, Pai, eis-me aqui. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e adoração seja sempre dado ao Senhor. É por meio do Teu Espírito, o santo, amado e poderoso nome de Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz uma grande diferença em nossas vidas. Faz muita falta. Falta de conhecimento faz muita falta para fazer o que é certo. Porém, o conhecimento nos ajuda muito, mas também pode nos atrapalhar, porque nos tira muitas vezes a sensibilidade de compreender aqueles que não têm o conhecimento que você tem. Oséias, pequeno profeta, considerado não por ser menor que os outros profetas, apenas por ter menos material que ele deixou escrito. Jeremias tem muitos capítulos, Oséias tem menos capítulos, não tem menos informação. Ele é conhecido como fazer parte dos menores profetas apenas por ter menos material. E ele também não era um homem com conhecimento.
era um homem humilde, simples, que não fazia parte de uma escola de profetas. Fazia parte de um povo que tinha, de uma família que tinha muito conhecimento. Ele era praticamente leigo, mas Deus o escolheu. Amém. Deus escolheu. Deus usou Oséias para levar uma palavra específica ao teu povo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A palavra é: Deus os ama. Deus ama o teu povo. Deus ama profundamente a tua vida. Todas as áreas da tua vida é importante para Deus. Alguns estudiosos olham para Oséias como se fosse um homem casado, porém o livro de Oséias tem muita linguagem figurada, muitos exemplos, e não se sabe se ele fala com tanta autoridade sobre o casamento, sobre o marido e sobre a esposa, por ser casado, ou apenas de uma maneira fácil das pessoas compreenderem sobre o marido e a esposa, que se coloca como o marido sendo Deus e a esposa sendo a igreja, o povo de Israel. Aqui tem alguns que não são casados, mas vieram de famílias, ou conhecem casamentos. E é fácil, muitas vezes, detectar quando o casal é amoroso, quando o casal é fiel um com o outro, quando o casal tem respeito um pelo outro, ou não. Você não precisa viver algumas coisas na sua vida para você ter conhecimento. Alguns podem falar, você dá um conselho para alguém de alguma coisa e fala assim: mas você já fez isso? Por exemplo, eu nunca usei droga, eu nunca vi droga na minha vida, nunca. Mas eu não preciso experimentar para falar que droga é ruim. Eu posso falar com firmeza que droga é ruim, porque eu tenho amigos meus que entraram na droga e se deram mal. Eu não preciso passar por sofrimento para dizer que isso é ruim. E alguns de nós damos um passo atrás. Ou alguém pergunta: como você fala que você nunca experimentou? Não preciso experimentar para definir o que é bom ou o que é ruim. Eu e você precisamos estar atentos àquilo que é bom e àquilo que é ruim. Oséias falando sobre a esposa, sobre infidelidade. Oséias, ele dá o exemplo que a igreja de Israel estava deixando de ter conhecimento, e a falta de conhecimento estava fazendo a igreja ter faltas contra Deus. Vou fazer uma pergunta: como você se sente quando alguém fala que ele ou alguém tem uma acusação contra você? Há uma acusação contra você no seu trabalho? Qual é o seu sentimento? Há uma acusação contra você na escola? Na faculdade? Entre os seus parentes, há acusação contra você. Como você se sente quando alguém fala: estão te acusando lá? Esse sentimento gerado é muito ruim. Primeiro queremos saber quem é e tirar satisfação. Né? Quem é que está me acusando? Relacionamento entre pai e filhos. O filho tem uma acusação contra o pai. Ele não é amoroso. Ele não é um bom exemplo. O pai tem uma acusação contra o filho, que esse filho ele é rebelde, desobediente. Há acusação contra você dentro da igreja? Há acusação de você com alguém dentro da igreja? Eu digo para vocês e para mim: tem alguém que tem acusação contra nossas vidas. E eu sei que isso nos gera bons sentimentos. Nós nos sentimos muito mal se um amigo, um parente, ou um funcionário, ou um supervisor tivesse acusação contra nós. Mas Deus tem uma acusação contra você, igreja.
Deus, uma acusação sobre mim. Talvez não seja muito difícil olhar para alguém que errou contra você, ou que você errou contra, e sentir acusado ou querer acusar. Mas me chamou muita atenção quando eu entendi que Deus tem uma acusação contra mim. A acusação de uma maneira não negativa. É a acusação de um Deus que quer instruir a tua igreja. Amém. A deixar a falta de conhecimento e buscar o conhecimento dele. Que bom que você está aqui. Porque você pode aqui adquirir aquilo que Deus tem contra você, que Deus tem contra mim, que é falta de conhecimento, que nos faz muitas vezes errar e pecar contra Deus. Vamos ler Oséias capítulo 4, versículos de 1 a 6. Isaías capítulo 4, versículos de 1 a 6. Oséias, Isaías depois. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa o sacerdote. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Deus, Ele fala que tem faltado fidelidade. Deus fala da falta de fidelidade, da falta de amor e da falta de conhecimento entre o povo. Muitas vezes nós não somos fiéis porque temos coisas atrás de nós. Falta de conhecimento traz covardia. Falta de conhecimento traz infidelidade. Covardia traz infidelidade. Você erra, você que não quer assumir o seu erro, você mente. Você deixa de ser fiel por medo de lidar com a verdade, de reconhecer as suas falhas. Não há crescimento entre nós e Deus se faltar fidelidade no nosso coração. Precisamos buscar fidelidade. Deus fala que a fidelidade e o amor têm desaparecido. E nós precisamos cuidar. Nós precisamos perceber o que tem feito você ser infiel. Talvez seja a falta de dar o devido valor à palavra, ao Espírito, a Cristo ou ao próprio Deus. A infidelidade traz dor. Eu acredito que todos nós já sofremos por infidelidade. Todos nós.
a mínima que seja, já passamos por infidelidade. Eu já ouvi e já tive que pedir desculpa, me perdoe. Eu não tive coragem e força para fazer isso da maneira certa. Todos nós precisamos buscar reconhecer aquilo que tem tirado a nossa fidelidade diante de Deus. Nós somos, sim, queridos, imperfeitos. Somos humanos, temos falhas, limitações, é verdade. Sim. Mas se alguém fala com o outro, eu lutei com isso, eu tive dificuldade com isso. Você que está ouvindo vai considerar. Deus considera as tuas fraquezas, as suas dificuldades, mas que Deus quer de você fidelidade no comprometimento, não no fazer. Eu quero fazer, eu quero ser um bom marido, eu erro. Eu quero ser um bom profissional, eu erro, mas eu tenho comprometimento. Eu quero ser fiel naquilo que me é delegado com responsabilidade. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos comprometimento. Não é para você fazer tudo certo. Seria bom, não? As esposas, os maridos amariam isso, os filhos, né, amariam isso. Um pai que não erra. Imagina um pai que alegria o filho que não erra. Não é isso. É o desejo de fazer o melhor. E muitas vezes não fazemos, porque temos perdido a dependência de Deus. Amor, sentimento gostoso, não? Sim. De um para com o outro. Como é gostoso você encontrar alguém que você tem carinho, estima e respeito, e aquela pessoa abre os braços, pega você, chacoalha com alegria. Ontem fui com a minha amada esposa na festa de aniversário de uma amiga dela de infância, e quando aquela era baladeira, e nós chegamos bem tarde. Na verdade, já estavam preparando a mesa de bolo. E foi um almoço e o bolo era só o final, era a sobremesa. E a Carla passou no corredor e conseguiu ver a cozinha, e essa amiga estava dentro da cozinha. Quando a Carla entrou e quando a Carla virou, é emocionante. O sentimento de amor e respeito e consideração. Parecia que aquela era a pessoa mais importante da festa. Não sei se você conhece a história de uma criança que estava pronta a morrer, estava nos finais, e o amigo falou: eu vou, mãe, lá visitar. Falou: não, filho, não vá, porque a mãe já sabia que aquela criança não teria muito tempo de vida. E aí ele falou: mas eu tenho que ir lá, mãe, meu melhor amigo. Falou: não, filho, você vai sofrer muito, não vai lá ver. Não vai, ele estava todo cheio de aparelhos, não vai ser fácil para você ver. Mas eu preciso ir lá, mãe. E a mãe lá ficou tentando convencer o filho e falou: mãe, eu vou. E aí o rapaz entrou na sala, chegou perto do amigo, o amigo estava com o olho fechado, abriu o olho, viu ele e falou: eu tinha certeza que você viria. E fechou o olho e morreu. Eu tinha certeza. Deus espera de mim, de você, essa fidelidade, esse amor. Às vezes a gente não quer enfrentar situações difíceis com os nossos corações, mas nós precisamos buscar em Deus o conhecimento para que possamos nos aperfeiçoar na fidelidade e no amor. Deus, Ele espera que nós sejamos zelosos. O amor envolve zelo, envolve cuidado, envolve respeito. Qual o amor, qual o zelo e o respeito que eu e você temos tido pelo nosso Deus diante das nossas atitudes, em nossa casa, em nosso trabalho? Será que temos buscado o conhecimento para nos fazer um fortalecimento espiritual, para lidar com as dificuldades de uma maneira mais clara? Sim. Não mais ou menos de um jeitinho, mas precisa ter comprometimento entre você e o mesmo Deus.
É o Deus que nós temos visto o grande amor e a grande bondade dele. O conhecimento, ele é ótimo, mas às vezes nós queremos andar usando o que o mundo nos oferece. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo de 3 a 11. Irmãos, são bastantes escrituras, eu acho que vai dar uns 50 minutos de culto, mas eu gostaria de ir até o fim com vocês. Muitas vezes eu corto algumas coisas na pregação, porque eu acho que fica cansativo, mas hoje eu gostaria de ir até o fim. Então, vamos preparar nossos corações para ler bastante, para ouvir muito o que Deus quer falar a nós. Meu filho, no versículo 3, capítulo 3, de 3 a 11. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão repletamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Amém? Conhecimento de Deus. Deus, Ele quer que nós temos ideias, não ideias de pensamento, mas o sentimento de noção das coisas. Não seremos experts para resolver todos os problemas, nem teremos conhecimentos de tudo, mas temos que nos aprofundar na base e ter noção das coisas que estão ao nosso redor. Quem que tem GPS? Olha o tamanho aqui da GPS. Quem já entrou no carro e colocou o GPS só com o endereço e vamos que vamos? E passou pelo lugar que você ficou com medo? Às vezes você pega o GPS e confia no GPS 100%, você chega lá com o endereço, vou lá para Zona Sul. Vamos iniciar a rota. Aí você lá, entra à esquerda, você só fica ali, você nem sabe o que você está, você está só no GPS ali. Aí você fala, aí ele entra numa rua apertada, você fala, meu Deus, onde que eu tô? Você acaba batendo no GPS, eu não sei nem o que eu faço. Completa confiança na tecnologia, no conhecimento do homem. Isso é muito perigoso. Imagina você no Rio de Janeiro, você vai para lá lá. Aqui em São Paulo, você vai lá para lá também. Lá em Paraisópolis, né? Tem uns lugares em São Paulo aqui que o pessoal fala que dá medo. Você põe lá o GPS e vai cegamente. Você só quer chegar no destino. Só. Isso não é bom. Eu já fiz isso, tá bom? O exemplo não é uma mera coincidência, não é um fato. E eu passar em um lugar e falar, meu Deus, isso que eu estou fazendo aqui. Dá uma olhadinha no mapa antes, querido. Puxa lá o GPS para ver o caminho, se está passando por um lugar que você fala, meu Deus, acho que aqui está meio ruim, acho que eu vou ter aqui que eu conheço, por daqui eu faço o caminho que eu não conheço. Nós precisamos buscar conhecimento em Deus. Não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento. O exemplo que eu quis fazer, a analogia é: não confie 100%. Não confie nem em você e nem nas coisas. Busque ter a sensibilidade, até a percepção que pode ter algo a mais que você não conhece, para que você não caia
em um lugar que você ficará desesperado de como sair dali. O conhecimento, ele traz para nós libertação de muitas situações. Nós precisamos adquirir conhecimento, mas conhecimento não é tudo. Conhecimento da vontade de Deus. Se você não sabe ler, aí você vai ficar triste, não? Porque eu não sei ler, como que eu vou ter conhecimento se eu não sei ler? Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos estar atento, precisamos buscar as coisas fundamentais da palavra de Deus, para que a gente não venha a se desviar do que é e do que não é de Deus. Eu preciso, você precisa cuidar das coisas que estão ao nosso redor. Às vezes uma conversa, às vezes uma situação. Precisamos cuidar e não desenvolver sem o conhecimento de fato das coisas. É muito fácil dar um julgamento. É muito fácil analisar a situação na vida de alguém. Mas a falta de conhecimento nos faz faltar com as pessoas, falhar com as pessoas. E em especial nos faz falhar e faltar com Deus. Eu acho que os homens entendem bem o que é falta, né? Se a falta é pegada assim no futebol, né? Falta é isso, falta é quando você machuca alguém. Você vai e não faz parte do jogo. Aquilo ali foi. É assim que acontece muitas vezes no nosso relacionamento. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus. No versículo 2, voltando lá em Oséias. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Deus ele tem uma preocupação com nossas vidas, fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Assassinato e roubo. Muitos trabalham. Às vezes você está vendo uma mistura de TV, uma reportagem que você fica com medo de sair na rua. Você se envolve. Que se eu fosse rico eu compraria um carro blindado. Se eu fosse rico, minha casa seria num lugar com câmeras e eu buscaria proteção. Eu buscaria proteção. Queridos, o dinheiro não pode dar proteção. Deus, o seu Deus, o meu Deus, pode nos dar proteção. Ele pode nos dar livramento. Para isso nós temos que adquirir o que? Conhecimento. Conhecimento de Deus. Exercitar a nossa fé. Vamos lá, Salmo, capítulo 127, versículo 1 e 2. Deus se preocupa com a sua vida física. Nós precisamos buscar em Deus a segurança que o mundo busca nos recursos, no dinheiro. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama.
fala que tínhamos abandonado, e nós abandonamos a fidelidade, o amor e o conhecimento. Depois Deus fala que nós temos visto destruição através de destruição, morte, assassinato, roubo, divórcio, mentiras. Busca no Senhor o conhecimento para que você possa viver nesse mundo mal, nessa era má, se sentindo seguro diante de todas as situações. Não devemos sair à meia-noite com irresponsabilidade, andando em lugares que o GPS leva. Não devemos assim viver de qualquer jeito, não é isso. Não é. Devemos ter coerência. Não devemos colocar situações braço no colo, situações a provas. Mas nós devemos ter a segurança que Deus é quem cuida. Quando nos falta conhecimento, a gente pode cercar nossa casa, contratar um segurança e pedir para Deus descansar. Deus, já resolvi minha parte da segurança aqui, o senhor pode ficar tranquilo, ter um bom chefe de segurança, minha casa está bem cercada, mandei blindar meu carro, tá tranquilo, senhor, não precisa se preocupar comigo não, que eu dei um jeitinho aqui. Não é assim, querido. Não é assim. Precisamos buscar toda a nossa confiança em Deus. Amém. Emocionalmente, Deus quer nos poupar de divórcio. Quer nos poupar de sofrermos em relação à mentira. É o que ele fala no versículo 3. A gente precisa, no versículo 2, a gente precisa cuidar de ter conhecimento, porque o conhecimento vai nos evitar a não se divorciar. O nosso conhecimento vai nos levar a não criar amargura no coração do outro por causa da mentira. Você pode, Deus quer cuidar de você emocionalmente. Viva a verdade. Amém. O mundo está se destruindo porque o mundo está mentindo. Não há mais confiança. O pai não confia no filho que fala que vai sair na casa do amigo para estudar. A esposa não confia quando o marido fala que vai ficar até mais tarde trabalhando. O marido não confia que a esposa fala que vai no chá de cozinha da amiga. Precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus para viver da maneira que a Bíblia nos ensina a viver. E essas coisas serão eliminadas das nossas vidas. Amém. Você vai ter confiança e segurança nos seus relacionamentos. Precisamos buscar conhecimento. Emocionalmente, às vezes, você pode até ser irmão de boa aparência, simpático, que nem esse que vos fala. E humilde, eu esqueci disso. Ou mão bonita, linda que nem a carne. Isso pode ajudar você a arranjar um namorado. Mas a palavra de Deus fala lá em Provérbios 18, 22, vamos ler lá. Provérbios 18, versículo 22. Deus se preocupa com a nossa vida emocional, queridos. Deus te ama muito. Eu gostei da frase que eu vi de minha irmã, falou assim: Deus está demorando para me dar um porque está caprichando bastante. Deus está lá caprichando. Deus se preocupa com você. Capítulo 18, versículo 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Se você buscar o conhecimento de Deus, isso é para ser para os irmãos, viu? Amém. Deus é o que dá algo excelente. Agora você precisa buscar conhecimento, segurança em Deus, esperar
colocar suas emoções diante de Deus. E Ele vai cuidar. Ele vai te dar algo excelente. Isso. Não se preocupe. Se o mundo fala que feliz é aquele que tem uma mulher bonita ou um homem bonito, o caráter, o conhecimento de Deus é a coisa mais preciosa que você tem que esperar naquele que Deus te dará. Dependência desse irmão e dessa irmã de Deus. É isso que tem que alegrar o seu coração. Busque o conhecimento e você não será levado em querer achar que você não vai ter algo especial. Não, você não vai ter, você vai ter algo excelente. Algo excelente de Deus. Espiritualmente Deus se preocupa com você muito mais. Maldição. Então fala sobre assassinato e roubo, fala sobre divórcio e mentira, fala sobre maldição. É algo que está além do meu conhecimento. Só me dá um sentimento de medo quando alguém fala maldição. Sentimento de medo. Maldição. Nós estávamos andando nesse caminho por falta de conhecimento. Sim. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Na última pregação que eu fiz, eu falei sobre graça, sobre misericórdia. Depois o Ivan vai falar comigo, né? Porque eu falei sobre a graça e não ficou claro que graça é algo merecido. Graça não é... Você não trabalha pela graça para adquirir a graça. A graça é aquilo que você recebeu. Isso é graça. O constrangimento de você ter sido agraciado pode fazer você fazer grandes coisas. Então, o salário do que nós vivemos sem Cristo é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. E Deus, Ele sabe que nós estávamos, por causa da falta de conhecimento, nos amaldiçoando, colhendo o fruto do pecado, que é a morte. Morte sem Deus, uma vida sem paz. Nós procuramos cuidar, precisamos cuidar da nossa conduta. Se ela está sendo gerada por causa da graça, ou tem sido o salário do pecado. Vamos pecar, queridos. Mas a pergunta é: queremos pecar? Qual foi a última vez que você procurou pornografia na TV? A pornografia na internet? De querer ver a mulher de uma maneira imoral? Ou você foi pego e estava vendo a TV e de repente apareceu alguma coisa e você fala: isso me faz mal, e trocar de canal? Sabe o que te liberta? O que me liberta é o conhecimento da palavra de Deus. Amém. Ela nos faz ficar atento e vigiar a cilada de Satanás. Irmão, não negocie com o pecado. Isso. Não viva de uma maneira que você possa perder a graça de Deus. Em Provérbios 29:1, anotem, essa eu estou lembrando agora, mas lá fala claramente que Deus, Ele vai te alertar, vai chegar um momento que você vai ser pego de uma maneira irremediável se você ficar brincando com o pecado. Não fica brincando com o pecado. Você vai ser pego de uma maneira irremediável.
Não brinque com o pecado. Está difícil? Fale com o teu cônjuge, fale com o teu irmão, com a tua irmã. Fala, está difícil isso, eu estou me sentindo que isso está sendo forte com o meu caráter. Está sendo difícil eu lidar com a situação. Essa mulher, esse homem no trabalho tem atrapalhado, tem tirado a minha paz, tem me feito vontade de pensar coisas que vão me levar para o inferno. Deus não quer que você seja maldito, amado. Isso. Deus quer te dar libertação. E há libertação quando há conhecimento da palavra de Deus. E eu não estou falando que todos nós seremos aqui mestres, não é isso. É sermos zelosos, cuidadosos com o que nós aprendemos. Muitos de nós pecamos, erramos por falta de conhecimento. Mas ai de você que erra sabendo. Mesmo quando erramos, há peso sobre nós. A lei ela não muda porque você não tem conhecimento da lei. A lei ela está lá. Eu posso ir contra a lei no trânsito, qualquer coisa, a lei está lá. E a punição. O salário existe. Voltando para Oséias, versículo 3. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Há entre nós, seres humanos, uma falta de conhecimento completa de como lidar com o que Deus nos deu. Eu vi esses dias falando que pode subir de 2 a 6 graus nos próximos 100 anos. Isso vai mudar completamente o estilo de vida do homem, se o homem não tomar uma decisão hoje. E hoje está muito mais difícil sobreviver da agropecuária, da pesca, do que muitos anos atrás. A falta de conhecimento leva o homem a destruir, porque ele não quer sobreviver. Ele quer viver e viver com avareza, com um luxo desnecessário, um luxo sem medida. As pessoas não querem só viver bem. E elas estão destruindo tudo. Lá em Isaías, capítulo 24, versículo de 3 a 6. Isaías, capítulo 24, de 3 a 6. Pensando melhor no versículo 5, mas... A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Defiam os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Esse versículo 5 é a resposta do sofrimento que às vezes há na nossa casa, na igreja. Tudo começa na minha, na sua casa.
isso vem para a igreja, isso vai para a sociedade. Espiritualmente falando, a minha casa está contaminada pelos habitantes porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Nós precisamos cuidar para não sermos destruídos. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. A terra está sendo destruída e muitas vezes poderia ser evitado se as pessoas tivessem conhecimento. A minha casa e a sua casa pode ser destruída se não houver conhecimento, se não praticarmos a palavra de Deus, se não obedecermos o que Deus nos ensina. Podemos colher frutos muito amargos pela nossa falta de conhecimento. Há consequências, irmãos, quando desobedecemos. Há consequências. E Deus deixa claro aqui em Isaías que as consequências é porque as pessoas estavam desobedecendo a mensagem de Deus. Estavam desconsiderando. Como você tem considerado a palavra de Deus quando você vai lidar com seus relacionamentos? Como você tem se colocado em situações buscando conhecimento de Deus ou sua própria sabedoria? Precisamos ser zelosos para que nós não venhamos a ser destruídos em nossa própria casa e dentro da igreja. Temos que cuidar. Deus, Ele tem dado para nós banquetes. É assim que eu enxergo. Mas por falta de conhecimento, falta de busca, não temos nos alimentado como deveríamos, como igreja. Voltando em Oséias, versículo 4. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa o sacerdote. Deus, Ele usava os profetas. Ele usou Isaías para falar com o povo. E aqui ele fala: não faça acusação, eu os acuso. Eu tenho uma acusação contra você. O povo não ensinava, os profetas não ensinavam o povo da maneira correta. E o povo estava se perdendo. E o povo poderia acusar o sacerdote, mas Deus fala: eu posso acusar tanto o sacerdote quanto o povo. Porque o sacerdote não ensina corretamente, mas o povo também não tem vivido o que sabe. Nós erramos quando lideramos nossa casa, quando nós lideramos a igreja. Talvez nós não tenhamos ensinado nós, o conselho, como deveríamos a igreja. Mas antes a palavra estava na mão do sacerdote. Hoje a palavra está na sua mão, meu irmão. Você é um sacerdote do Senhor. Você é sacerdote. Você é um sacerdote. Nós temos a responsabilidade diante de Deus para buscar o conhecimento e viver o que lhe agrada. Deus tem uma acusação contra mim. Deus tem uma acusação contra você. Temos faltado conhecimento. Temos deixado a fidelidade e o amor sair do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar essas coisas com muito desejo. Aproveite que hoje você tem a palavra de Deus na sua mão. Você pode ver alguma coisa, ouvir alguma coisa que você não entende, que você não tem conhecimento. Pegue a sua Bíblia e busque a orientação de Deus. Deus vai te orientar. No versículo 5,
Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Havia no povo a falta de conhecimento e obediência e a falta de coragem dos líderes de orientar a igreja como deveria viver. E Deus fala que eles estão desobedecendo dia e noite, e que a mãe seria, e essa mãe é a igreja. A igreja é uma mãe para nós. Se você não buscar o conhecimento, a fidelidade e o amor, se nós não nos relacionarmos com Deus como deveríamos, a igreja pode ser destruída. E ele fala sobre esse sentimento com muita clareza, que a igreja, a mãe, é Israel, que é o povo. E o povo hoje somos nós. Nós somos a igreja. Se nós vivemos na desobediência dia e noite, em pecado, lidando com o pecado de uma maneira por baixo do tapete, Deus é misericordioso. De fato, Deus é misericordioso. Deus é para aqueles que se aquebrantam e se humilham diante dele. Deus não rejeita um coração contrito, mas Deus não aceita um coração soberbo. Coração que acha que tudo bem, que eu vou fazer, e depois lá, outro dia, Deus sabe que eu sou fraco mesmo. Não é. Não é assim. Cuidado. Nós precisamos ter cuidado para não sermos arrogantes e viver a vida de uma maneira qualquer. Capítulo 5 de Oséias, versículo 5. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Arrogância, irmãos. Buscar conhecimento com a orientação de Deus. Conhecimento sem ação não quer dizer nada. O cara vai falar assim: eu sei fazer isso, então por favor me ajude. Ah, eu sei disso. Mas você ficar aí sabendo não vai ajudar muita coisa. Quem sabe que toma muito cuidado para que não se torne arrogante. Deus fala que arrogância é algo muito perigoso. A arrogância de Israel testifica, confirma, bate o martelo contra eles. Efraim tropeça em seu pecado. Quando nós somos arrogantes, facilmente nós vamos tropeçar em nossos pecados. A arrogância não é um fruto do Espírito Santo de Deus. A arrogância é pecado.